Capitão Rogério, o que a corporação conseguiu concluir ao fim desse inquérito policial militar? Bem, nós tivemos uma investigação que durou um pouco mais de 20 dias, em razão que um dos policiais se encontrava preso. Então, por força do dispositivo do Código de Processo Penal Militar, o inquérito obrigatoriamente ele deveria ser concluído no prazo de 20 dias e remetido ao Poder Judiciário. Isso já ocorreu. Nós concluímos as investigações que foram possíveis fazer nesse período. Há algumas perícias que ainda estão em andamento, mas diante dos indícios, diante do que nós temos no inquérito, foi possível concluir, apontar a autoria do fato e a participação do outro policial. Então, a princípio, o soldado Marco Aurélio Onishi seria o autor e o Goulart seria partícipe? Exatamente, os indícios apontam para que isso realmente tenha ocorrido. É lógico que agora esse inquérito vai ser encaminhado para a Justiça, o promotor de Justiça vai fazer uma análise dele, né? A Polícia Civil ela está fazendo algumas diligências que não foram compartilhadas conosco, então, portanto, pode surgir ainda mais fatos que venham a somar com esse que nós temos e onde com certeza se reforçará essa conclusão do inquérito policial militar. A arma do crime chegou a ser encontrada? Olha, nós realizamos diligências na casa do soldado Goulart, onde foi apreendida uma arma calibre 22. Essa arma foi encaminhada para o Instituto de Criminalística e também para a Polícia Civil, onde foi realizado até a prisão do policial por porte ilegal de arma. Nós temos algumas informações extraoficiais que a Polícia Civil também teria realizado diligências, inclusive realizado uma busca e apreensão na casa do soldado Onishi novamente, né? Não tem informações, quer dizer, não foram compartilhadas com nós se dessas diligências foram encontradas algum tipo de arma. Também há a situação que no nosso inquérito, infelizmente, depois de notificado por 2 vezes o Instituto Médico Legal de Maringá, de uma maneira ainda não justificada, deixou de encaminhar um documento oficial que deveria subsidiar o nosso inquérito, então, portanto, nos prejudicou na investigação. Então, nós não temos como dizer exatamente. A princípio, pela Polícia Militar não foi encontrada a arma do crime. Mas, lógico, se for encontrada e for possível fazer esse exame de balística, ela o será no seu devido tempo. A motivação ainda continua um mistério? Olha, com referência à motivação, o inquérito policial militar, ele apurou apenas que existia um histórico entre o soldado Onishi e a vítima, onde esse já havia apreendido, porque ele era menor, com uma quantidade de maconha, e também ele frequentava uma marcenaria pertencente à família de outro policial militar naquela região, onde morava o menino Jadson, né, o jovem. Então, quer dizer, existia então um conhecimento entre as partes. Tanto o Jadson possivelmente já conhecia o soldado Onishi em razão desses fatos, como o soldado Onishi também conhecia o Jadson e por vezes poderiam até se encontrar naquela região. Agora, se esse histórico entre eles, o fato do Jadson, a princípio, né, e pelo que os indícios apontam, ter tido algum tipo de envolvimento com o tráfico de drogas, pode ter levado a essa ocorrência. Mas ainda isso não podemos afirmar, apenas são indícios que indicam que a motivação tem ocorrido em razão desses fatos. A reconstituição do crime foi muito importante para a conclusão desse inquérito? Sem sombra de dúvidas, né? Através da reconstituição, já que nós, também na nossa fase de inquérito, nós queríamos fazer uma confrontação entre as partes, mas infelizmente uma das partes não quis, declinou dessa diligência. A reconstituição ela possibilitou o quê? Fazer a confrontação das versões, tanto do Onishi como do Goulart. Verificar situações pontuais que realmente não se justificariam ocorrer da forma que foram descritas, ou que era difícil de ser reproduzida ali, né? Ainda mais de dia, né? A gente podia considerar que à noite ainda era muito mais difícil. Então, algumas situações pontuais que foram possíveis nos criar convicção de qual versão se aproximava mais dos fatos, né, do que a outra. Em razão disso, o nosso inquérito foi bem circunstanciado, um relatório também bem circunstanciado, pontuando todos esses fatores que puderam nos levar a crer, né, pelos indícios,
pelas diligências que ainda estão em andamento, que podem vir a subsidiar ainda mais o parecer que foi dado de forma preliminar, dizer que tudo indica ser o soldado Nicho o autor e o soldado Goulart realmente ter participado, infelizmente, desses fatos que levaram à morte de Jadson.